Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa foto aqui. Provavelmente você já viu essa foto em algum lugar e já deve ter visto alguma versão da história envolvendo ela. Aqui eu vou pegar o exemplo do R7, do portal R7, que deveria ser um portal de jornalismo e assim por diante. Diz aqui: esta é a família Cooper que na época da foto tinha acabado de se mudar para o Texas. O corpo pendurado saiu na foto, mas nenhuma das pessoas disse tê-lo visto na situação. Se tivessem visto, estariam todos desesperados na foto. Concorda? Essa é uma das histórias a respeito dessa foto aqui. Tem outra que diz que o corpo caiu do teto no momento que a fotografia foi tirada. Então hoje a gente vai descobrir o que exatamente acontece por trás disso. Essa foto aqui é chamada como foto da família Cooper. Então o primeiro passo que a gente faz é, se isso aconteceu nos anos 50, aqui não diz anos 50, mas a maioria das fontes dizem que foi nos anos 50, é pesquisar pela sua ocorrência em jornais da época. Foi o que eu tentei fazer aqui, família Cooper, mais fantasma, mais foto. Eu testei aqui várias possibilidades, Cooper com 2P e Cooper com 2 Os. Vocês vão entender depois por quê. Tem aqui vários resultados, mas nenhum deles tem o que a gente realmente precisa. Nenhum deles trata dessa foto. Você pode escolher aqui alguns jornais e abrir para ver se a foto vai aparecer. É meio rápido, mas aqui aparece nenhuma. Ou você pode ainda ver o OCR, para quem quiser verificar o que eu fiz. Para isso, você vai clicar aqui na foto. Aí aqui onde está escrito Image, você vai escrever isso aqui, News Page, desse jeito. Aí, assim que abrir, você vem aqui embaixo, OCR, Ctrl F, e pesquisa aqui por Cooper ou Cooper desse jeito, aí Ghost, e assim por diante, vai ver que não tem nenhuma relação para todos os casos. Eu fui fazendo isso aqui com várias possibilidades, tanto fantasma quanto o corpo caindo na fotografia. Nada do tipo aqui. Bom, isso não significa muita coisa, e aí eu parti para a busca reversa, para descobrir quando exatamente que essa foto começou a circular na internet. Para isso eu pesquisei aqui pela imagem da fotografia. Esse Creep Old é uma descrição aleatória, não aleatória, é uma descrição baseada na fotografia que o Google coloca, mas é totalmente inútil, e aqui tem resultados das fotografias. Aqui você pode vir aqui em ferramenta, pesquisa por imagem, tempo, e aí você coloca, por exemplo, eu quero resultados antes de 1 de 2012, desse jeito aqui. Aí ele vai revelar todas as ocorrências dessa foto antes de 2012, de vários resultados. Alguns não tem nada a ver quando você abre, por exemplo, esse caso aqui, outros têm, como esses casos aqui, e aí cabe a você ir filtrando. O caso mais antigo de ocorrência dessa fotografia que eu encontrei foi esse. Isso foi enviado num fórum chamado Thomas Ligotti Online. Essa fotografia aqui foi enviada na categoria de arte e tem o título Reunião de Família. Essa fotografia foi enviada por um cara chamado Sen, e eu abri para ver aqui o perfil do Sen. Aí eu encontrei algumas outras fotografias no mesmo estilo, de fotografias antigas, aparentemente macabras, a maioria delas tem uma explicação normal. Por exemplo, aqui é simplesmente um cara com bonecos, não tem nada de estranho. Aí aqui mais ou menos a mesma coisa, um cara com seu boneco, e no meio a dita fotografia. Aí eu fui também no perfil dele, porque isso aqui foi enviado, como eu tinha dito para vocês, em 2009. Assim que eu consegui centralizar o mouse no lugar certo, está aqui. 14 de novembro de 2009. Vindo aqui no perfil do Sen, a gente encontra na seção About Me umas informações que não são tão úteis e uma assinatura, JimShores.com. Aí eu fui ver o que exatamente era JimShores e eu cheguei nesse resultado aqui. Encontrei que se trata de uma espécie assim de, não diria uma editora, mas é um escritor que publica livros de ficção sombria e estranha. Ele usa esses termos, Dark e Weird Fiction. Quem quiser pode dar uma olhada aqui, tem vários livros, é bastante interessante até, para quem curte esse tipo de coisa. Aí o que eu fiz foi ir lá no JimShores e perguntar para ele, afinal de contas, como que ele conseguiu essa fotografia. Fiz isso nessa conversa aqui no Facebook, só preciso encontrar. Eu me apresentei aqui como Natanael, um youtuber brasileiro, disse que estava fazendo pesquisa e tudo mais. E ele disse aqui que tudo que ele pode dizer é que ele encontrou essa imagem num fio de postem figuras assustadoras no Something Awful. Something Awful é um fórum, quem quiser pode pesquisar depois do que se trata. É aquele mesmo fórum que criou o Slenderman naquela primeira situação. Esse aqui, o fórum é pago, você tem que pagar para poder ser um membro, aí quando você paga você libera busca, entre outras coisas do tipo. Algumas threads antigas acabam sendo deletadas, e ele disse que viu lá. Ele disse que viu nesse lugar, ele não fez essa fotografia, e ele não sabe nada mais a respeito dessa fotografia. Ele assumiu que é uma fraude legal, ou um boato, como praticamente qualquer outra coisa. Ele simplesmente achou que seria legal. Ele disse que a pessoa aqui que administra o JimShores é o próprio Sen.
ali da imagem. Eu perguntei aqui pra ele se teria problema eu exibir essa conversa, ele disse que não, e pediu pra eu mandar o link do vídeo assim que ficasse pronto, e vai ser isso que eu vou fazer. Beleza, então a gente já eliminou aqui 2 pistas, enquanto isso eu vou fechando as guias que não tem mais utilidade pra gente, em nome aí da nossa sanidade mental. Aí o que eu fiz foi ir filtrando para cada ano. Então todas as ocorrências em 2009 só tem aquela. Todas as em 2010, em 2011, em 2012, para ver em que momento que essa fotografia seria associada com algum tipo de história. Eu encontrei vários casos desde aquela época, desde 2009, 11 de dezembro, até 2013, isso vai embora, de essa imagem sendo reproduzida em postagens de fotografias estranhas. Então, por exemplo, aqui tem muitas fotografias em preto e branco, entre elas essa fotografia, mas não tem nenhum contexto para ela. Nesse caso aqui eles fazem isso, nesse caso aqui fazem a mesma coisa, tem até uma criança vestida de C3PO, que por alguma razão é macabro, tem aquelas imagens de Halloween antigo, que claro tem preto e branco, tem obra de arte, tem muita coisa aqui no meio misturada. Algumas até a gente já analisou no passado, e mais uma vez a fotografia aqui. Isso em vários outros lugares, com vários outros idiomas, e isso foi acontecendo por um bom tempo. Agora, o primeiro momento em que houve um contexto para essa fotografia foi esse aqui, em 2 de fevereiro de 2010. Dizia, quando nós obtivemos as imagens de volta, nós ficamos chocados ao ver o tio Frank, que havia morrido. Esse aqui seria o tio Frank. Esse é o contexto segundo esse blog aqui que postou em outro lugar de fotografias não usuais, digamos assim, no meio. Já o próximo foi aqui, se eu não me engano, a data você tem que ver no código fonte, mas eu vou pegar aqui para vocês a data direto. Essa postagem foi feita no dia 16 de outubro de 2012. Aqui ela está dentro de uma creepypasta, ou seja, dentro de uma história de terror. De acordo com essa creepypasta chamada A Foto Fantasma, a mulher à direita é chamada Senhora Williams. Ela estava conversando com uma vizinha e posando para uma fotografia que o marido tirou. Quando revelaram essa fotografia, a silhueta fantasmagórica apareceu. E eles foram na polícia e o delegado disse que, na verdade, a casa onde essa fotografia foi tirada, que eles não sabiam, pertencia a um cara chamado El Canibal Joey. E esse canibal ele era canibal, né, como o próprio nome diz, tinham pelo menos 25 pessoas diferentes mortas dentro da casa dele, na forma de restos mortais. Ele foi encurralado pela polícia e ele cometeu suicídio se enforcando, e por isso então apareceu aí a imagem. Agora, quando você pesquisar El Canibal Joey, você vai ver que aparentemente não tem uma pessoa conhecida desse jeito, por El Canibal Joey. Não aparece nada aqui a respeito disso, apenas o próprio resultado da foto fantasma. Já a próxima ocorrência foi do dia 17 de novembro de 2012 e é uma história que mistura várias fotos em preto e branco no estilo de terror para contar uma trama maior. Basicamente a trama dessa versão aqui, de 17 de novembro, é de que havia um local na Argentina em que tinha umas lendas sobre as pessoas realizando rituais nefastos ali, envolvendo o sacrifício de crianças e assim por diante. Aí esse local acabou não sendo mais usado para isso, ficou no esquecimento da história, e construíram um orfanato em cima desse local. E o cara, o narrador da história, é fotógrafo, e ele foi chamado para fotografar uma festa de aniversário ali. Não sei se eu falei, mas vou repetir. Esse orfanato ficaria em Rivadavia, que é um local na província de Salta, na Argentina. Se você pesquisar aqui por Rivadavia, você vai perceber que é este local aqui. Ficaria nessa região. E aí, em uma das fotografias, mostraria a Margarita Nunes, que seria essa senhora aqui, a filha dela, a Estela, e 2 garotos do orfanato. E algo inexplicável sobre a mesa. Ele coloca aqui outras imagens paranormais também, que apareceu lá quando ele tirou as fotos, mas é basicamente essa a história. Agora, a próxima ocorrência a gente já tem uma coisa mais, digamos assim, coesa. Esse resultado aqui é meio difícil de enxergar, ele é de 9 de março de 2013 e o texto está sobreposto, né, por essa coisa bizarra aqui. Esse top, next, assim por diante, e não dá para fechar. Para você obter o texto, você pode copiar, aí você vem aqui no Notepad, cola o texto aqui e a gente consegue. Tá aqui. Aviso, a primeira fotografia foi tirada na casa nova dos Coopers, com 2 O, no Texas, e quando ela foi tirada, um corpo caiu do teto. Essa é a primeira fotografia tirada da nova casa dos Coopers, na qual um corpo de uma pessoa morta caiu do teto. Essa versão da história foi a primeira que eu vi, e eu acho que eu vi mais ou menos nessa época, nessas páginas de curiosidade. Lá para 2014, 2013, na época, não dei muita importância. Mas tá aqui, a primeira versão que menciona o tal dos Coopers. E
Nesse mesmo ano, em 2013, outras páginas postaram a mesma coisa. Por exemplo, aqui, no dia 5 de setembro de 2013, um perfil chamado Terrifying postou a mesma história, que o corpo caiu no momento em que a foto foi tirada, e claro, eles se assustaram, foram ver do que se tratava, tudo mais. O corpo não apareceu quando a foto foi revelada. Não, o corpo caiu no mesmo horário e por isso a foto saiu assim. Mesma coisa aqui, o Easy Smile compartilhou isso no dia 15 de outubro de 2013. E aqui o Acidical compartilhou a mesma história também, junto com outras coisas inexplicáveis, outras imagens inexplicáveis. Inclusive aqui no meio o Cavaleiro Negro, que a gente já desmistificou, e assim por diante. Isso também foi no dia 15 de outubro. Agora, por mais que essa versão da história tenha surgido, logo depois apareceu outro, que é a que a gente conhece atualmente. Por exemplo, essa postagem aqui. Vocês vão ter que me perdoar aqui agora, porque eu não tenho a mínima ideia do que espalho significa. Então vamos lá, translate, e vamos ver o que exatamente esse texto espalho 13, alguma coisa que apareceu lá, corresponde. Então vou tacar aqui dentro, lituano, 17 de outubro de 2013. Essa postagem é do dia 17. Nessa postagem aqui consta já a versão atual, de que o corpo só apareceu depois. Por exemplo, copiando aqui, existem muitos mistérios, aqui não tem nada a ver, né? Eu teria que copiar o texto que aparece aqui embaixo, nesse ponto. Mais uma vez, vou copiar, e agora vou colar ali, e a gente vai ver o resultado. A família Cooper acabara de se mudar para sua nova casa no Texas. Naquela ocasião, a família realizou uma festa e pôs a mesa junto, decidiram tirar várias fotos festivas, mas quando ele as revelou, destacou aqui seria revelou, os Coopers ficaram horrorizados que uma das fotos mostrava um corpo caindo ou pendurado. Então aqui a gente já tem a versão atual, de que o corpo não caiu no momento em que a foto foi tirada, mas sim que o corpo apareceu ali depois. A mesma versão aqui é compartilhada nesse texto aqui. Dá para você perceber que isso aqui ganhou popularidade a partir de uma mesma postagem copiada em vários blogs de fotos inexplicáveis. Só vê que são as mesmas fotos, tá? É o mesmo conjunto de fotos. Algumas eu até pretendo fazer vídeos a respeito no futuro. Aqui também está em russo, e aqui o texto conta exatamente a mesma história. Vou só colocar aqui para detectar em russo, vai traduzir do mesmo jeito que isso aconteceu quando as fotos foram reveladas. Aqui, uma outra versão em russo é a mesma coisa, não vou me preocupar. Aqui também uma outra versão, exatamente a mesma história. E até mesmo um blog brasileiro compartilhou a mesma história. Por exemplo, o Nerd Bugado. Ele disse aqui, era para ser mais uma simples foto em família, mas algo bizarro aconteceu quando a família revelou a fotografia. Tudo isso aqui na mesma thread, no mesmo conjunto de fotografias. Assim a gente já sabe como que essa versão da história surgiu. Ela surgiu em 2013 e a coisa meio assim que foi surgindo por aglutinação. Então primeiro surgiram essas aqui separadas, que não são tão relevantes, as histórias não chegaram a ganhar forças. Depois primeiro surgiu a história de que o corpo caiu do teto, e depois surgiu a história de que, na verdade, o corpo apareceu quando a fotografia foi retirada, e isso meio assim surgiu em massa. Todos esses posts que eu mostrei contando a história de que o corpo apareceu na fotografia são do dia 17, 18 e 19. Então, muita gente copiou exatamente a mesma coisa. E por mais que essas histórias tenham surgido só em 2013, a fotografia circula na internet pelo menos desde 2009. Então, é correto afirmar que essas histórias surgiram pelo menos 4 anos depois da fotografia começar a circular na internet, e isso coloca essas fotografias bastante sob suspeita. Aí vem a pergunta, legal, a gente sabe o que ela não é, agora resta saber o que ela é. E aqui é onde o vídeo começa a ficar legal, porque aqui a gente começa a tentar se perguntar quem está falando a verdade, por que a pessoa está falando daquele jeito, e assim por diante, mas tudo vai ser resolvido. Então a história começa para valer agora, dia 10 de janeiro de 2015. Nesse dia, um cara chamado Mick West, que é a pessoa por trás do fórum Metabunk, que é um fórum que também faz desmistificações, postou essa fotografia aqui e propôs que as pessoas tentassem resolver o mistério. As pessoas começaram a supor o que exatamente apareceu nessa fotografia, se seria uma bailarina que foi colocada no Photoshop, quem fez, se foi o Something Awful na mesma thread do Slender e assim por diante. Isso não levou a muito lugar, mas então, de repente, uma coisa estranha aconteceu. Em algum momento aqui, se eu pesquisar por Robert C., você vai ver do que eu estou me referindo. Aqui, um cara chamado Robert C. apareceu e disse que ele era um dos garotos na foto. Eu apenas encontrar aqui o momento, né, em que essa publicação é feita. Aqui, o Robert C. apareceu no fórum e disse: quando o meu irmão mais velho mandou esse link, eu fiquei abismado. Nós somos os 2 garotos na fotografia. Nós estávamos em 1959. Eu tenho muitas fotos como essa, mas não essa. Minha mãe tinha o hábito de jogar fora as fotografias que ela não gostava. Eventualmente, as que ela manteve foram passadas para mim. A nós seria o
que me incomoda é o fato de que alguém obteve essa fotografia e a modificou. A história é praticamente toda falsa. O nosso último nome é Cooper, com 2 P's, não com 2 O's. Você sabe quem disse isso? Aí o Mick West fez o que qualquer pessoa normal faz, que é prova que é você e o seu irmão. E ele disse, tá, mas que garantia eu tenho de que as pessoas não vão fazer outra montagem em cima das fotografias que eu tenho? E o Mick falou, tá, você pode mandar a fotografia pra mim, só pra mim, eu vou pegar trechos pequenos dessa fotografia e vou comparar. E vou mostrar que realmente são os mesmos irmãos, que é a mesma cortina, a mesma mesa, a mesma senhora, e assim por diante. E foi isso que foi feito. O resultado está aqui. Deixa eu apenas localizar, porque ele não coloca na resposta, ele atualiza a própria postagem. Então, isso ocorre exatamente aqui. Então aqui a gente vê que é o mesmo garoto aqui também, mesmas velas e assim por diante. Em um outro lugar ainda, isso bem mais depois, na postagem, ele ainda sobrepôs a cortina em uma das fotos e verificou que é a mesma cortina. Basta você seguir aqui, essa marca da cortina bate exatamente com o padrão aqui. Então, beleza, a gente tem a resposta aqui de um cara chamado Robert C, que apareceu. Ele disse que o sobrenome dele é Cooper com 2 P's e não com 2 O's, conforme tinha informado, e disse que ele e o irmão dele apareceram na foto e que ele não sabe como que essa fotografia foi parar na internet. Aí, essa coisa é um pouco estranha, né? Primeiro tem a maior pergunta, como a fotografia foi parar na internet? Beleza. Segunda coisa, como que a internet descobriu que o nome dele era Cooper? Sim, tem a diferença de grafia, Cooper com 2 P's e Cooper com 2 O's, mas de algum jeito a internet, a gente viu que são fontes esparsas que começaram com essa história, acabou acertando o nome dele. Por que exatamente? Aí que tá, ele não se propôs a responder isso. As pessoas, por mais que perguntaram, as pessoas chegaram à conclusão de que elas provavelmente estavam esquecendo de alguma coisa, tinha alguma coisa escapando do olhar delas, e a história acabou sendo batida até que em 2016 foi publicado um livro a respeito da história real da fotografia da família Cooper, na qual um corpo está caindo. Isso chamou a atenção de muita gente ali. Eu decidi ler o livro, não achei para baixar, então eu comprei. Ele está aqui no Kindle. Custou R$24, eu acho que esse vídeo não vai render R$24, e se o YouTube desmonetizar não vai render nada. Mas, de qualquer jeito eu comprei, tá aqui. E agora eu vou resumir pra vocês o texto que aparece aqui no livro. Eu não vou colocar ele pra baixar em nenhum lugar, porque compartilhar esse link e enviar esse link seria ilegal, então eu não vou fazer. E eu também vou evitar spoiler o livro o máximo possível. Então, o narrador se apresenta como sendo Benjamin Cooper, Richard Benjamin Cooper, e diz que o apelido dele é Benny Cooper, e ele é da família Cooper. Cooper com 2 Os, não com 2 P's. Ele disse que ele estava pesquisando a genealogia da família dele, e que ele descendia de um cara chamado William Cooper. Após algumas buscas, ele chega em um fórum de mistério e conspiração, e ele fica espantado quando ele vê ele, o seu irmão, e a sua mãe Frances, e a sua avó em uma fotografia. Essa fotografia da família Cooper, essa fotografia do corpo caindo que eu tinha mostrado para vocês. Ele ficou espantado, claro, e ele disse de primeira que essa fotografia foi em Duxbury, Massachusetts, e não no Texas. Ele também achou estranho o fato dessa fotografia ter ido parar na internet, porque elas pertenciam à mãe dele, e a mãe dele faleceu em 2012, e ele disse que a mãe dele armazenava alguns artefatos numa espécie de cofre perto de Washington. Ele começou a vasculhar esses artefatos, encontrou fotografias, negativos, rolos de filmes, mas não achou a dita fotografia. Ele diz também que o nome dele é Richard Benjamin Cooper por causa do pai dele. O pai dele tinha o apelido de Dick. Dick é um apelido comum para Richard, talvez não mais, né, por razões óbvias, mas na época ele diz que eram outros tempos, então o pai dele era conhecido como Dick. O Dick era um piloto da Força Aérea, ele tinha estudado engenharia na Purdue University e estava na American Rocket Society, da qual ele não era colega ninguém mais, ninguém menos que Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. O pai dele tinha falecido quando um avião caiu na decolagem no dia 25 de outubro de 56. Guardem esse detalhe. 2 meses depois, então, o Benny Cooper nasceu. Aí a próxima seção apresenta imagens de alguns dos negativos que ele obtém. E nos negativos aqui, depois que ele revela, a gente vê claramente duas crianças bem parecidas. Não tem em resolução melhor, mas as crianças são parecidas. E, dentre os negativos que ele encontra, 2 ainda continham algumas imagens. Essas imagens foram invertidas, mostram mais uma vez aqui as 2 crianças e tudo mais.
E o terceiro negativo continha a famosa fotografia. Não só ela, mas duas outras fotografias tiradas da mesma cena. Essas duas aqui. Então, a fotografia do corpo caído, uma fotografia antes e uma fotografia depois. Isso aqui é o negativo. O negativo, como vocês sabem, é uma versão invertida. Aí, o que eu fiz aqui foi pegar isso e inverter no Photoshop para obter a foto original. Ele, claro, isso aqui a resolução está muito baixa, não fica melhor que isso mesmo. No Kindle, pelo menos, eu não consegui, nem no computador, nem no celular. Talvez se você tem o Kindle mesmo, né, o dispositivo, você consiga, mas eu não tenho. E aqui ele publica a foto, um pequeno trecho delas em maior resolução. A primeira coisa que a gente percebe aqui é essas fotografias definitivamente são da mesma cena, né? Tem aqui o mesmo castiçal, o mesmo cenário, a única coisa é que aqui o castiçal está aceso e assim por diante, a mesma senhora, mas elas são fotografias definitivamente diferentes. Basta você perceber aqui o olho do garoto está diferente, a pose do rosto dele está diferente, e aqui mais ainda. É só você fazer as comparações. Uma coisa que você pode fazer, tem alguns serviços que checam diferença entre imagens, você pode enviar, você vai ver que realmente são imagens da mesma cena, mas são imagens diferentes. Ele não simplesmente pegou a fotografia e manipulou os elementos no Photoshop assim para dar uma ajustada. Não, são de fato fotografias diferentes. Inclusive aqui dá para ver todo o pescoço da avó dele, e aqui não dá pra ver, e não é nem que tá muito branca a foto, é que realmente o garoto tá bem mais em direção aqui ao queixo dela do que nas outras fotografias. Em suma, ele, assim como esse cara aqui, e isso é o que mais estranha no começo, claro, tem acesso às fotografias originais. Então ele aqui provou que ele tem mais fotografias da mesma época, do mesmo cenário, mostrou inclusive que ele tem fotografia dele e do irmão, da pessoa que ele disse ele e o irmão, e aqui o cara também provou. Aqui no Metabank, o cara também foi solicitado uma prova e, como resposta dessa prova, ele enviou aquela fotografia que eu tinha mostrado para vocês e por alguma razão a minha internet agora ela resolveu carregar, que é essa fotografia aqui em cores e tudo mais. Parece contraditório, parece, eu também achei, mas vocês vão entender depois. No meio dos materiais que ele encontrou tinha também uma chave, um recibo de 1917 emitido por uma firma de advocacia chamada Gardner e Winthrop. Estava em nome do bisavô dele, Robert C. Cooper. O recibo permitia acesso a um cofre que tinha sido registrado e pago por ele em 17 e tinha sido acessado pela última vez em 66 pela mãe dele, pela Frances B. Cooper. Esta senhora aqui, essa aqui é a mãe dele. Aqui tem a imagem lá do recibo, 1917, assim por diante. Ele então foi no cofre e achou algumas fotos antigas, 2 diários e uma bíblia antiga. O primeiro diário tinha uma capa de couro e era assinado por um cara chamado Edward Tilley. O Edward Tilley relatava uma viagem que ele fez de Plymouth, na Inglaterra, até os Estados Unidos em 1620, a bordo de um navio chamado Mayflower. O diário relata que tinham 2.000 pessoas a bordo do navio, incluindo Edward, a esposa dele, e uma sobrinha criança chamada Humility. E numa página posterior, ele afirma que a esposa dele tinha falecido durante a viagem, que ele também estava doente, que ele tinha pouca esperança de chegar ao novo mundo, e que a Humility ficaria aos cuidados da sua outra sobrinha, Elise, meio que uma versão curta de Elizabeth, que também estava no navio e seria a esperança no novo mundo. Aí a gente tem esse primeiro diário, termina aí, e a gente tem o segundo diário. O segundo diário é muito mais bem feito, mais decorado, tem essa imagem aqui, é assinado por um cara chamado William Cooper. A primeira página revela que o William, o mesmo William que ele pesquisou lá no começo, tinha desembarcado do navio Diligent em 1638. E uma outra página relatava que esse desembarque havia acontecido em Nova Plymouth, no qual ele foi recebido por um cara chamado John Howland e a esposa dele, Elizabeth, que trataram ele muito bem. Em meio dessas fotografias, uma namorada do Benny, chama-se Donna, ela é um pouco importante, identificou sem nenhuma explicação que o bisavô dele, o Charles Robert Cooper, estava ali. Uma outra fotografia também chamou atenção e o texto continha um local, 1870, e alguns nomes, entre eles o nome do bisavô, Charles Cooper. Só que essa fotografia tinha um detalhe fantasmagórico. Além dos rostos aqui do Charles estar bem estranho, tem as duas garotas, uma garota está olhando para o lado e aqui tem um vulto, de que parece ser também uma figura fantasmagórica. E ele, beleza, viu essas fotografias, percebeu então que aparentemente tinha algum tipo de coisa que acompanhava a família dele, que apareciam coisas estranhas nas fotografias da família dele, mas guardou essa informação por um tempo. Tinha uma Bíblia também nesse cofre, e a Bíblia tinha uma árvore genealógica que contava a história da família Cooper, que era preenchida geração após geração por pessoas diferentes.
incluindo o Benny Cooper, a Juanita. Juanita Peru é o nome da ex-esposa do Benny Cooper. Então Benny Cooper teve uma esposa, Juanita Peru, se divorciou dessa esposa, teve um filho com ela chamado Zack, e depois ele teve uma namorada chamada Donna. Ele percebeu uma coisa interessante também: vários antepassados do Benny tinham morrido no dia do nascimento dele. Ele continua fazendo a investigação dele, ele encontra no meio da caixa um rolo de filme. Ele converteu o rolo de filme para um formato digital, e o rolo mostrava uma cena em que o irmão dele desaparecia brevemente. E uma outra cena em que dava para ver um rosto na filmagem, um rosto aparecendo assim na garagem. Aí ele tira essa conclusão, né, que a família parece ser amaldiçoada. E desde que a fotografia existe, parece que tem coisas da família que são amaldiçoadas. Beleza, voltando lá ao diário do Benny Cooper, ele decide abrir o diário e tudo mais. Ele encontra uma página na qual William relata ter se casado com uma moça chamada Humility no dia 10 de novembro de 1638. Ele faz algumas pesquisas, ele descobre que, na verdade, a Humility e o William tinham nascido na Inglaterra, em famílias separadas e tudo mais, mas eles eram primos. E o William acabou se casando com a prima dele, sem saber. Nenhum deles sabiam, mas a pesquisa genealógica que ele fez revelou esse detalhe. Beleza, vida que segue. William e a Humility tiveram uma filha chamada Hannah 7 meses depois do casamento. E eles foram multados por isso, porque sexo antes do casamento era passível de crime na época. Da possibilidade da filha ser prematura, aparentemente não foi considerada, e isso é até compreensível que aconteça. Em 1643 eles tiveram uma outra filha chamada Mary. A Hannah morreu em 1644, um outro filho, que também foi chamado de William, nasceu em 46, e um outro filho chamado Benjamin nasceu em fevereiro de 1648. Só que nesse mesmo ano, o William afirmou que ele estava fraco e doente, que ele não podia sair de casa e que a Humility havia sido presa. Ele disse que ele não acreditava no que eles diziam. Ele voltou no diário e percebeu que o William já estava dizendo que a Humility estava agindo estranha, estava se recusando a sair de casa, e tinham rumores circulando sobre ela. Aí ele foi na internet, pesquisou por Humility, pesquisou pela época e tudo mais, e ele encontrou uma captura de jornal de 25 de maio de 48, pertencente a um jornal chamado History of New England, que documenta que a Humility estava sendo enforcada por bruxaria. Aqui não tem a imagem do jornal, isso ele não coloca, mas ele copia o que estaria no jornal. Diz aqui que a corte estava sentenciando Humility Cooper, tudo mais, por bruxaria e enforcada por isso. A evidência contra ela é, primeiro, ela tinha um toque maligno e muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, que ela tocava, ficaram com surdez ou vomitando ou outro tipo de dor ou doença violenta. Conforme um exame, foi descoberto que ela tinha uma espécie de peito, um mamilo, alguma coisa assim nos órgãos genitais, e que ele foi seco, e depois de ter sido seco, ele surgiu do outro lado. Além disso, na prisão, e durante o dia, tinha uma criança nos braços dela e sentada no chão. Essa criança foi seguida pelos guardas e simplesmente desapareceu. Ela também foi vista em outros lugares em que a Humility tinha relação, e uma moça que viu essa criança ficou doente e foi curada pela dita Humility, que usou formas de bruxaria para curar essa mulher. Aí ele prosseguiu com a pesquisa, continuou traçando a árvore genealógica e verificou que tinha um padrão. Os homens da família dele tinham qualquer número de filhas, 1, 2, 3, tanto faz. Eles podiam ter um filho, mas se eles tivessem um segundo filho, eles morreriam 2 meses antes desse filho nascer, do mesmo jeito que aconteceu, por exemplo, com o pai do Benny Cooper. O pai do Benny Cooper, segundo a informação dele, teria morrido naquele acidente de avião. Ele teria batido o avião dele na decolagem e com isso ele morreu. Sempre 2 meses antes do filho nascer, do segundo filho nascer. Ele pode ter quantas filhas quiser, pode ter um filho, mas não pode ter o segundo. Ou seja, use proteção depois do primeiro filho, porque se você tiver um segundo filho você vai morrer. É basicamente essa maldição da família dele. Aí ele conclui então que a família Cooper tem uma maldição ancestral que foi criada aí por essa Humility. Portanto, a fotografia do corpo caindo, que é o que começou essa história, é mais uma ocorrência disso aí. Agora, isso é uma boa história de fantasmas, tá? A história termina, não aí, tem mais uma coisa depois, mas eu não vou contar. Essa coisa não é relevante para a investigação. Se você quiser, compre o livro e leia. Foi divertido. Eu não vou dizer que eu perdi tempo. Não, foi divertido até. Foi legalzinho.
do tempo que eu gastei lendo, eu até me entreti. Então, se você quiser saber o final da história, o que acontece com a Donna, com o Cooper, com o Zack e assim por diante, vai lá e lê o livro, tem um finalzinho legal. Beleza, agora vem a pergunta. Tá, será que essa história realmente revela a história por trás da foto da família Cooper, que é o que a gente está interessado? Então, eu comecei a analisar detalhes falseáveis que esse livro apresenta. Eu comecei pelos antepassados, lá em 1620. Primeiro, pesquisei sobre o Mayflower, e de fato, o Mayflower era um navio real, que zarpou com 102 passageiros, não com 2.000 passageiros, em 1620, de Plymouth, em direção ao Novo Mundo. O Novo Mundo era como a América do Norte, especialmente, era conhecida na época dos imigrantes ingleses. Aqui tem uma pintura feita 200 anos depois, mas é uma pintura desse navio Mayflower. E de fato, a bordo do navio havia um cara chamado Edward Tilley, e esse cara era acompanhado pela esposa, chamada Anne, e também por uma sobrinha chamada Humility. Tudo isso condiz. E tem mais. O Edward Tilley e a esposa morreram a bordo do navio no primeiro inverno que eles enfrentaram. Porque, claro, na época a gente não tinha lugar para atracar tranquilo, não tinha um porto para você chegar lá e colocar âncora e beleza. Não. A situação era muito mais complicada. Então o navio ficou um tempo na costa ali. E eles enfrentaram o primeiro inverno a bordo do navio e muitas pessoas morreram, conforme está descrito aqui. Só que, beleza, as semelhanças acabam parando por aí. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a pessoa que acompanhou eles no navio, os três, não se chamava Elise. Na verdade, essa pessoa se chamava Henry. Mais especificamente, esse cara era chamado Henry Sansom. Não está claro por que o Henry foi parar junto com eles nessa viagem, mas ele tinha 16 anos na época. A Humility, a gente acredita que ela tinha 1 ano, e foi o Henry Sansom que cuidou da Humility, não a Elizabeth, conforme consta no livro. Segunda coisa, a respeito da Humility. A gente tem aqui duas informações a respeito das famílias que tanto a Humility quanto o Henry ficaram, e essas informações são basicamente documentos. O primeiro é de 1623 e é uma divisão de terras. A Humility ali está marcada junto com uma família. Depois, em 1627, é uma divisão de gado. Ela também está marcada junto com uma outra família. E é basicamente isso que a gente tem a respeito da Humility nas Américas. O que a gente sabe depois é que o nome da Humility aparece em um documento de batismo na Inglaterra. Esse documento pertence a uma espécie de compêndio de passageiros do Mayflower, que foi feito em 1651, e consta que a Humility foi batizada como adulta lá na Inglaterra no ano de 1638, ou seja, a Humility não ficou na América do Norte, ela foi para a Inglaterra, lá ela foi batizada como adulta, então ela tinha pelo menos 19 anos pelas leis da época, e no momento em que esse compêndio foi feito, em 1561, a Humility já tinha morrido. E não tem informações de que a Humility teve um filho, ou de que a Humility se casou, ou de qualquer tipo de informação desse gênero. E além disso, a gente não tem nada que prove, ou que pelo menos evidencie, de que uma pessoa chamada Humility foi acusada e condenada de bruxaria. Na lista aqui de pessoas que foi compilada em 2011, não tem ninguém chamado Humility. Pode pesquisar aqui, Humility, nada, zero, nenhuma pessoa. Vindo aqui também, eu pesquisei por Humility Cooper mais Witchcraft, que seria bruxaria, Witchcraft, perdão, nenhum resultado. E por fim, essa acusação feita em relação a ela, na verdade é a acusação da Margaret Jones, que realmente foi uma mulher de verdade que foi condenada e executada por bruxaria. Só que a acusação é exatamente a mesma. Tá aqui. Aqui fala a respeito da criança que foi vista com ela na prisão, que desapareceu quando os guardas seguiram ela. Aqui fala a respeito dos poderes que ela usa para curar as pessoas e assim por diante. Aqui, esse toque maligno que fazia as pessoas ficarem com surdez ou vômitos e assim por diante. Aqui fala em algum lugar a respeito dessa mama que ele tinha no que ela tinha, perdão, nos genitais em algum trecho, aqui, exatamente, e assim por diante. Então, tudo isso foi copiado. Aí vem a pergunta, tá, não foi a Humility que deu início ao sobrenome Cooper, então quem foi? Aí que tá, muita gente. Cooper atualmente é o 35º sobrenome mais comum na Inglaterra. Tem Cooper pra caramba lá. No século XVII, evidentemente, já tinha. E vários Coopers foram para os Estados Unidos em famílias diferentes. Por exemplo, a Humility, ela era uma Cooper realmente.
A Humility era da família Cooper lá na Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, mas antes dela já existia uma outra pessoa, por exemplo, um tal de Walter Cooper, conforme está descrito aqui. Esse cara era da Virgínia e ele estava lá pelo documento em 1619, antes do Mayflower chegar. Então já existia uma família Cooper nos Estados Unidos e provavelmente a família Cooper não vem de um único Cooper que imigrou, vem de vários Coopers que ao longo dos anos imigraram para a América do Norte. Legal, com isso a gente podou, né, o começo da árvore genealógica do cara segundo o livro. A gente viu que o começo da árvore genealógica dele não faz sentido nenhum, tá? É mentira, não aconteceu. Vamos podar agora a outra parte, a parte mais recente. Para isso, eu peguei aqui a árvore genealógica. Então, Richard Benjamin Cooper, casado e separado depois com a Juanita Peru, Richard B. Cooper e a Frances Bird, Robert Cooper e Margaret Hanford. Aqui a gente tem data de nascimento e morte de todos eles. Tem um detalhe interessante, nesses 3 casos aqui a mulher é 1 ano mais nova do que o homem. É uma coincidência, ele não explica porquê, então a gente assume que sim. 33, 34, 57, 58, 0405. Beleza. Aí eu peguei aqui os nomes e fiz a pesquisa aqui no Ancestors. Coloquei para editar a busca, né, que é exatamente esses anos, 1904, 1994, assim por diante. Nome é para ser exato também. E nenhum resultado para os avós. Ok, avós eliminados. Mãe e pai, nenhum resultado. Agora tem mais, né? O pai dele, o Dick Cooper, Richard Benjamin Cooper, era um piloto de avião que morreu quando ele tentou decolar e o avião caiu. Parece bem trágico, né? Deve ter alguma notícia. Pois é, não tem. Tá aqui. O único resultado é esse aqui, mas esse resultado do Newspapers não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Aqui eu obtive a mesma coisa, né? Já está aqui no Newspage, Ctrl F. Pesquisa Cooper aqui. Mais uma vez, Cooper, a gente vai ver aqui que esse Cooper passou de um acidente de carro e não se machucou. Não tem nada a ver com o Cooper que a gente procura. Em suma, não tem nenhum resultado a respeito de um tal de Richard Benjamin Cooper que sofreu um acidente com o avião dele que ele pilotava e morreu. Bem trágico, mas não tem nada. E por fim, a Juanita Peru deveria ser uma artista plástica, conforme ele explica. Também não tem nada aqui. A única Juanita Peru é uma múmia chamada Juanita, que foi encontrada no Peru. E também tem uma senhora chamada Juanita Peru, de 85 anos. A Juanita Peru deveria ter, conforme essa informação aqui, 62, não 85. Ou seja, também não tem nenhuma informação a respeito disso aqui. A gente pode avançar ainda mais. Vamos pesquisar se existe um tal de Richard Benjamin Cooper, afinal de contas. A gente tem aqui as informações dele também. Nasceu em 57. Vamos ver. O primeiro caso aqui nasceu em 1924 e morreu em 86. Ele não tem como escrever um livro, né? Ele tá morto. Não é. Segundo cara é um tal de Richard Benjamin Cooper Watson. Esse cara nasceu em 68. É perto, mas não o suficiente, né? 57. E além disso, esse Benjamin Watson aqui trabalha em Londres. Não é o cara que a gente procura. Aqui tem mais vezes o mesmo Benjamin Watson aqui. Aqui mais uma vez o mesmo Benjamin Watson de novo. Aqui a gente tem um tal de Richard Benjamin Cooper que foi preso porque ele estava colocando fogo numa mercearia no Natal. Tinha 23 anos, então não é o cara que a gente está procurando também. Ele tinha 23 anos em 2008, portanto 2008 menos 23, ele teria nascido em 85. Não é o Cooper que a gente procura. E aqui tem um Cooper que seria tenente da Marinha. Ele inclusive estava cotado para ser tenente comandante. Se você pesquisar aqui por Cooper, você vai ver aqui o Richard Benjamin Cooper aparece. Provavelmente é um dos Cooper que a gente analisou aqui. Esse cara teria sido cotado para ser primeiro comandante em 82 e aqui em 93, perdão, nesses dois momentos. E em 82 ele teria que ter tido, vamos fazer a conta, né? 1997, 1982 menos 1957. Opa, aí agora sim, 57, ele teria que ter 25 anos para ser cotado a assumir como primeiro comandante. Não elimina, claro, mas vocês vão ver depois que não é também o Cooper que a gente procura. Aí agora eu comecei a me perguntar se tinham incongruências dentro do livro. Se tinha alguma coisa dentro do livro que não fazia sentido. E tem. Por exemplo, em algumas partes ele afirma que ele vai pesquisar no Google. Então, só que ele não usa o Google. Ele usa uma ferramenta fictícia de busca chamada Find It. Não existe uma ferramenta chamada Find It. E a razão pela qual ele faz isso provavelmente é porque você não pode usar o nome do Google em uma obra de ficção sem uma autorização prévia. O seu personagem não pode pesquisar no Google na sua obra de ficção. Você não pode exibir a imagem do Google assim num filme, por exemplo, sem conversar com os caras primeiro, sem ter uma autorização por escrito. Se você fizer isso, pode ser que o Google mande uma coisa chamada Cease and Desist, que é basicamente uma ordem, ó, pare de fazer isso e desista que a gente não te enche mais o saco e fica tudo certo.
Tem mais coisa também. Eu fui analisar o tal do recibo, do Garden in Winthrop. O tal do recibo aparece neste ponto aqui, e o endereço é na rua 27ª, 27 State Street, Boston. De fato, esse prédio que aparece aqui é real, tá? Esse é o prédio, é bem parecido, então eu deduzo que seja o mesmo, e claro, né, ele fica no endereço que a gente procura. Se você pesquisar aqui por 27 State Street, em Boston, Massachusetts, você vai obter justamente o endereço deste prédio aqui. Vou, só para mostrar para vocês de novo, colocar aqui, tá aqui. É esse prédio aqui. Só que nunca existiu um lugar chamado Garden in Winthrop nesse local. Eu fiz aqui a pesquisa, só vem a descrição da Amazon e vem a postagem lá do Metabank. Não vem nada a respeito disso. No Newspapers também, não. Esses caras nunca fizeram um anúncio de jornal nesse local. Tá aqui, não tem nenhum resultado preciso de Garden Winthrop. Tava sem aspas, né? Vamos colocar entre aspas agora. 0 resultados. Não tem nada. Ou seja, parece seguro, né, afirmar que esse livro aqui é bullshit. É simplesmente uma história de ficção. É uma história de ficção boa, tá? É uma história de fantasmas legal, mas é só isso. Ele não está falando a verdade. Só que tem uma questão, né? Quem escreveu esse livro não é um Zé Ninguém qualquer. Quem escreveu esse livro é uma pessoa que tem acesso às fotografias, tem acesso às imagens dos Cooper. Então, qual é exatamente a explicação disso? Como que os Cooper deixam o cara escrever o livro assim, falando uma coisa que não faz sentido nenhum, que não tem nenhuma base na realidade? Pois é, felizmente a gente não precisa se desdobrar para descobrir isso, porque o próprio Robert Cooper também se manifestou a respeito disso. Basta você ver aqui em postings, você vai ver que tem uma postagem feita aqui. Essa postagem foi feita no dia 13 de março de 2020, tem um pouco mais de um mês. E nessa postagem aqui, ele fala: eu gostaria de agradecer a todos pelas várias horas de entretenimento. Eu sou o garoto mais jovem na fotografia e eu sou Richard Hansdale. Tá, quem diabos é Richard Hansdale? Vamos lá. Esse livro aqui é escrito por um cara chamado Richard Hansdale. Tá aqui, ele é a pessoa que publica. Quem escreve o livro, quem, digamos assim, assina esse livro é o Cooper. Mas é mais ou menos o caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. O livro é escrito em primeira pessoa, a pessoa que assina o livro, digamos assim, é o Brás Cubas, mas o Brás Cubas não é uma pessoa de verdade. O Brás Cubas é uma pessoa fictícia. Quem escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o Machado de Assis. E a mesma coisa aqui. O Benny Cooper é uma pessoa fictícia. A pessoa que escreveu, que publicou oficialmente, é o tal do Richard Hansdale. Deste jeito aqui. Enfim, ele continua, diz que ele encontrou esse fio aqui em maio de 2015 e estava chocado de ver uma obra artística que ele fez no começo ganhando tanta atenção e especulação. E ele ficou abismado com o número de sites que estavam perpetuando a história da família Cooper. Ele diz que ele criou essa imagem em 1981 em uma câmara escura. O que é uma dark room, né? Uma câmara escura? Isso aqui é um ambiente em que fotografias são reveladas, manipuladas e assim por diante. Basicamente onde você revela mesmo uma fotografia, onde você faz todos os processos dela. Claro, uma fotografia ainda naquela forma antiga. Fotografia que você tira foto, filme, negativo, papel, nitrato de prata, todo esse rolê aí. Não tem absolutamente nada a ver com como hoje a gente lida com uma fotografia, que é só plugar aí no PC, passar a pasta, jogar no Photoshop, beleza. Não, na época era assim, e foi assim que ele fez a montagem. Então, segundo ele, essa montagem não envolveu o Photoshop. Foi feita em 81, da forma física mesmo, do jeito old school de se fazer montagem. Diz então que ele enviou essa foto em um site que ele exibia a arte dele e que alguém encontrou essa fotografia e criou a história da família Cooper. Esse boato original não é dele, mas é hilário. Ele é um dos dois criadores do Bristol Goodman Online ARG. Isso aqui é um jogo de realidade alternativa chamado Bristol Goodman. Ele estava tentando fazer uma série online e acabou se tornando um ARG. Diz então que, depois de ter visto isso, se tornou óbvio que ele iria criar o Robert Cooper, com 2 P's, né? Apenas pra zoar com a galera. Desculpa, eu não pude me controlar. Toda essa coisa foi bastante louca. E sim, eu consegui entreter alguns amigos por muitas noites no bar. Então eu pensei em escrever o livro. Eu já tinha feito 2 livros na Apple, e-books, né? Vale lembrar que o livro que eu comprei aqui não tem físico, só tem e-book, deste jeito aqui. E, portanto, ele já tinha alguma habilidade. Ele diz que, claro, todo livro é uma ficção total, a maior parte. A verdade não é tão desafiadora para mim. Eu claramente não sou um autor habilidoso, mas eu espero que as imagens combinadas com uma história divertida iria me render alguns trocados. Obrigado para vocês que compraram ele. Isso realmente me fez sorrir saber que uma galera gostou dele. Eu gostei dele, tá? Foi entretenimento, mas
sei lá, eu vou colocar The True Story para alguma coisa que não é uma True Story, não é uma coisa legal, tá? Isso não me caiu bem, não. Isso que ele fez não foi legal, mas o livro é legal. O livro definitivamente é legal. Beleza, a gente tem aqui a versão dele e aí vem a pergunta: por que eu devo acreditar na palavra dele? Primeiro, porque o Robert Cooper provou que ele tem acesso às fotografias originais. Ele mostrou aqui que ele é a pessoa que aparece nas fotos. Ele tem a fotografia em melhor resolução, tem a fotografia colorida e tudo mais. E segundo, as pessoas começaram a seguir as pistas que ele deu a respeito daquele ARG, provavelmente. E chegaram, tá aqui, encontraram aqui a página do Bristol Goodman, que é aquele ARG que tinha sido publicado em 2007. Tem uma postagem no cara chamado Sid, que estava encerrando o ARG porque a maioria das pessoas não estavam afim do ARG. Muita gente não tinha interesse. E assina com esse site aqui, njones.pop57.com. E no site aqui, a gente tem um nick chamado Nietzsche Jones. Aqui. Tem também uma galeria de arte e uma biografia, só que a galeria de arte, como de costume, está indisponível. Ninguém capturou ela, então a gente não tem como provar nada. E na página do Richard Hansel, que é a pessoa aqui que ele afirma ser, e a pessoa que assina esse livro aqui no começo, nós temos o próprio nick, Nietzsche Jones, aqui embaixo. Diz que ele é um editor, colorista e produtor, que ele trabalhou com alguns filmes, assim por diante, que ele tem mais de 30 anos de experiência. Perdão pelo trem apitando. Aqui no Mendes a gente tem o currículo dele. Aqui diz que em 82 ele se qualificou na Universidade da Flórida em Belas Artes. Acho que Fine Arts tem esse significado, então o período de tempo bate. Em 82 ele estava se formando e ele também fez a fotografia. Ele não era uma criança em 82. E aqui ele conta que desde criança ele ganhou a primeira câmera com 5 anos. E, de certa forma, ele acabou subornando as tias para conseguir a câmera e assim por diante. Com 12, ele já estava brincando com a câmera, fazendo suas próprias fotografias, inovando e assim por diante. Então ele já era uma pessoa que gostava de fotografia desde criança. Legal, podemos ir para as conclusões. Primeiro, por que a gente deve levar o Richard Hansel a sério? Primeiro, porque ele mostrou possuir outras fotografias das mesmas crianças e das mesmas mulheres e do mesmo ambiente, no mesmo contexto, numa resolução muito melhor. Isso prova que ele tem acesso às fotografias. Segundo, as informações que ele deu por ele depois da última revelação, do clímax final, condizem com a realidade. A gente checou. Com base nisso, de acordo com a versão do Richard, que pode ser confiada, primeiro, a fotografia da família Cooper foi criada por ele em 81 por meio de uma manipulação fotográfica, não digital, fotográfica mesmo, e uma câmera escura, como um projeto artístico. A fotografia foi posteriormente enviada para a internet junto com outras obras que ele tinha feito na sua galeria de arte. Em 2015, ele se surpreendeu quando ele viu uma obra de arte dele sendo compartilhada e ele decidiu inventar uma história tomando por base a história que já era compartilhada da família Cooper, e ele colocou alguns personagens reais do século XVII, por exemplo, o Millet, o tio dela e assim por diante, mas em sua maioria ele criou personagens e eventos fictícios. Essa história foi publicada e anunciada como uma história real, mas é só uma boa história de ficção envolvendo fantasmas. O Robert C., assim como o Benny Cooper, não são reais. São personagens fictícios inventados para o Richard Hansel. Portanto, a gente sabe que as pessoas inicialmente compartilhavam fotografia da família Cooper fora do contexto, não tinha nenhuma história por trás. Depois surgiram vários contextos inventados, inclusive a que envolvia a família Cooper. Nenhum desses contextos é real, não existe uma família Cooper que tirou essa fotografia e os garotos não têm sobrenome Cooper. Na verdade, essa fotografia mostra a família Hansel. O garoto é o Hansel, o outro é o irmão dele, é como ele afirma. Não tem nada de fantasmagórico nessa história e é produto de uma manipulação fotográfica. Esse foi o vídeo, valeu por você assistir. E a gente se vê. Falou!